Graça e paz, igreja, amém? Aleluia. Motivo de alegria estarmos aqui. Quero primeiramente, como de costume, agradecer a oportunidade pelos nossos líderes, confiar em nós, para trazermos uma palavra para a igreja, a qual o Senhor confiou a eles, da qual nós fazemos parte também. Agradecer a minha esposa que sempre está do meu lado, não poderia deixar de agradecer. Agradecer ao Gabriel por emprestar a gravata. Agradecer ao Marcão por procurar o louvor que eu pedi para ele procurar. Se dedicou com tantas tarefas, nem está ouvindo, mas tudo bem, está sendo agradecido, está no vídeo. Mas principalmente, agradecer ao nosso Deus. Que coisa doida, me escolher e te escolher para falar dele. Para falar do seu amor. Eu me sinto tão pequeno para falar de Jesus, irmão. Eu não sei vocês. E essa palavra, eu estava preparando ela um dia e foi assim. Minha esposa estava descansando no quarto, eu estava mexendo no celular, vendo tanta coisa. E vou fazer os irmãos sentar já, Melhor eu ler a palavra aqui antes, depois eu comento sobre esse assunto, tá? Senão eu vou ficar falando demais aqui. Vocês vão ficar de pé, então querendo descansar um pouquinho. Abram lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Uma palavra bem objetiva, tá? Mateus capítulo 16, versículo 13. Se puder colocar na versão João Almeida corrigida, aí todo mundo acompanha, que é a Bíblia que eu estou utilizando aqui. Se não puder, a Espírito Santo de Deus vai interpretando aí para vocês. João capítulo 16, versículo 13. Todos acharam? Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizei que eu sou? E você pode se assentar, dando glória, exaltando e glorificando o nome do Senhor, amém? Eu estava em casa, mexendo no celular como qualquer um faz, vendo vídeo, vendo um monte de coisa, consumindo. E aí, o Espírito Santo de Deus começou a me constranger acerca da sua palavra. E começou a ministrar no meu coração. Por que você deixou de ler a Bíblia? E na hora, eu tomei um choque, o mesmo que vocês. E eu parei na hora e falei: fala então comigo, Senhor. E eu não sei vocês, mas acontece um negócio louco comigo, que às vezes, não é sempre, mas tem momentos que são especiais com Deus. E Ele começou a trazer um monte de palavra, um monte de passagem na minha mente, muita coisa. Eu falei: eu tenho que parar para escrever, eu não vou conseguir. Eu não conseguia formular frases. Era muita coisa, era um caminhão de informação. Eu falei: Senhor, eu não tenho capacidade de absorver, preciso que seja mais devagar. Irmãos, no mundo onde as coisas mais óbvias deixaram de ser óbvias, onde o masculino parece que não é mais masculino, nem o feminino parece que não é, agora é tudo subjetivo. Esse tema de que quando Jesus olha para nós como discípulos e pergunta para nós: quem eu sou para vocês? Parece ser tão óbvio, mas não é. Não é tão óbvio assim. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E eu comecei a escrever. Falei: Senhor, só me ajuda a colocar em ordem. E eu precisei escrever tudo. Eu falei: eu vou ter que ler, porque é muita coisa, muita informação. As pessoas no mundo que nós estávamos outrora têm uma visão de Jesus.
Elas conhecem Jesus pelo que elas ouviram falar de maneira distorcida, talvez numa visita mal sucedida em alguma igreja, onde nós mesmos causamos escândalo e chocou ela. E nós apresentamos um Jesus que não tem nada a ver com a Bíblia para aquela pessoa. Então ela sai falando o que ela viu e que ela ouviu, na maioria das vezes por nossa culpa. E eu vou falar de alguns grupos de pessoas aqui, porque tem aquele grupo que um dia eu estava introduzido também, que diz assim: olha, eu sei quem é Jesus, Jesus é o Salvador. Tá, mas do que e de quem? São perguntas que precisam ser respondidas. Salvador do que e de quem? Já parou para pensar, por que eu preciso ser salvo? As pessoas aí fora, elas fazem essa pergunta. Eu não faço nada de mal, eu sou uma boa pessoa. Elas talvez não tenham a base que o Senhor nos deu o privilégio da palavra, porque nós somos o representante dele aqui, para poder pegar essa base e elas mesmas responderem essas perguntas com a base. E elas precisam de quem? Do Espírito Santo? É óbvio que sim, mas quem que é o representante dele? Quem que é que Jesus disse para ir fazer discípulo? Fazer discípulo não é fácil não. Falar de Jesus não é fácil não. Mas Jesus confiou isso a nós. E aí, essas mesmas pessoas, elas dizem, ele é o Salvador, tá? Mas você precisa ser salvo. Ela vai dizer, não, mas ser salvo do quê? Não precisa ser salvo. Então, peraí, então ela não é o Salvador? Deixou de ser Salvador? As pessoas não conseguem entender que sem Jesus nós estamos já condenados. E nós precisamos ter essa percepção de mostrar esse outro lado para as pessoas. Mas com amor, com carinho, com paciência, porque tiveram paciência conosco, tiveram esse amor conosco, tiveram esse cuidado conosco. E às vezes a gente quer chegar lá e quer despejar a palavra e quer que a pessoa se converta e tem que, cara, vai, cada um com o seu tempo. Eu estou evangelizando ou tentando evangelizar. Tio Chico, aqui, conhece, né? Sei. Já há um bom tempo, ele vai, volta, mas tem que ter paciência, irmão. E qual que é a melhor maneira de nós evangelizarmos? Como já foi dito aqui, com as nossas ações. Tremendo isso, bispo. Vou resolver o problema que eu posso resolver. Aquilo que eu não posso, eu confio que Deus vai resolver. Mas o que eu posso resolver, isso eu vou fazer. Glória a Deus. Dá um aplauso para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós somos o corpo do Senhor. Não adianta a gente entrar numa casa e orar para vir pão. É válido, mas vai lá na padaria e compra o pão. Não despede ninguém não com fome. Jesus não despedia ninguém com fome. Nós temos exemplos. Outra parte, outra multidão de pessoas diz assim: Jesus, ele era um homem que tinha muita fé no Deus de Israel, da Bíblia, e por isso que ele fazia sinais. Não está errado. Talvez a única coisa errada aqui é o verbo ele era, porque ele continua sendo. Lá em Êxodo capítulo 3 versículo 14 diz assim: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Ele não era, ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã, ele é eternamente. Esse tipo de pessoa que também faz parte de uma massa, e aqui não estou nem falando massa de pão nem de macarrão, apesar que a fome já bateu.
Esse tipo de pessoa, ela tem dificuldade de enxergar o Senhor como um Deus amoroso, porque não está perto. Essa proximidade é diante da palavra, sim, mas essa proximidade ela precisa de um acompanhamento e não de um afastamento. Eu estou falando de grupos de pessoas porque às vezes o Senhor quer nos introduzir em cada grupo desses aqui que eu vou estar falando aqui, e a gente não quer, porque a gente é muito santo, a gente não quer ser introduzido ali, e a gente precisa ser introduzido ali. Precisamos ser luz ali, precisamos ser sal ali. Paulo disse que ele se fazia de louco para ganhar os loucos, e às vezes ele fazia de sábio para tentar ganhar os sábios. É isso que nós precisamos fazer, ter paciência. E nesse grupo também tem aquele tipo que diz assim: não, Jesus, ele é uma fábula criada para controle, porque a palavra que vocês dizem ser de Deus, ela tem diversas traduções já, e quem não nos garante que nos escreveram aí as coisas que vocês querem ouvir ou que querem controlar pessoas, regiões, países? E eu estou trazendo isso à tona porque eu tive uma discussão assim com uma pessoa, e eu gosto de discussão, irmão, eu gosto de debate, eu não fujo, a não ser que eu não saiba. Eu falo, não, eu vou estudar, depois a gente conversa. E em um determinado momento eu estava numa escola, eu não lembro o que eu estava fazendo lá. Eu sei que estava tendo algum evento, e a gente acaba fazendo amizade, né, fácil. E aí o rapaz perguntou da minha religião, eu perguntei da religião dele, conversa vai, conversa vem. Aí ele começou a falar sobre esse tipo de coisa para mim. Mas peraí, você acredita fielmente mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus, e que Deus inspirou homens, e que tudo aquilo aconteceu da Arca de Noé? Ele começou a falar, falei, acredito. E ele começou, cada coisa que ele ia falando sobre a arca, falando sobre Deus, sobre a criação, ele sempre trazia uma visão humana, dizendo, não, poderia ter acontecido desse jeito, será que não foi o homem querendo fazer assim, para manipular? E eu fui deixando, irmão. Eu não conhecia o bispo, mas eu tenho esse princípio também, vou dando corda, né? O bispo que fala isso, né? Eu fico só ouvindo para ele ficar me dando munição, para depois eu... E fui deixando. Falei, tá bom. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, pode, claro. Eu disse, quem descobriu o Brasil? Ele disse, peraí, mas a gente está conversando sobre Bíblia, sobre Deus, e você fez uma pergunta que não tem nem fundamento, nem pé nem cabeça. Eu falei, responde que eu vou te dizer que tem fundamento. Quem descobriu o Brasil? Uma pergunta simples. Ele disse, rapaz, mas tá, Pedro Alves Cabral, tá, e daí? Eu falei, tá, quem que te garante que ele descobriu o Brasil? Não, mas está escrito. Tem documentos. Falei, mas você estava lá? Não estava lá. Foi milhares de anos atrás, como que eu poderia estar lá? Falei, tá. Para você é conveniente acreditar nisso, porque isso não muda o seu caráter, isso não confronta os seus valores, isso não vai mudar a sua vida. Então para você é conveniente acreditar que fulano descobriu A, B, C ou D, porque está escrito, mas na palavra não é conveniente, porque a palavra te confronta, porque a palavra faz você mudar o seu caminho, porque a palavra mostra para você o que é certo e o que é errado, o que é vontade e o que não é a vontade de Deus. Aleluia. Existem conveniências que o mundo quer colocar para nós, como eu comecei dizendo, coisas que são óbvias, como sexo masculino e sexo feminino, parece que está tudo distorcido, mas é por causa da vontade nossa, do ser humano caído, de se alimentar dessas coisas. Desde o Éden foi assim. Aleluia. E esse tipo de... Se eu tivesse encontrado com ele, eu estava até escrevendo aqui, vou falar. Se eu tivesse encontrado com ele hoje, eu falo assim, tá, dá um Google aí e vê quem foram os 2 primeiros homens que chegaram a 10.916 quilômetros abaixo do fundo do mar, nas Fossas da Mariana.
Aí ele diria, foi Don Wash, eu acho que é essa a pronúncia, e Jacques Picard, em 23 de janeiro de 1960. Eu falei, tá, mas você estava lá no dirigível? Você acredita porque é conveniente para você. Isso muda o que na sua vida? O que muda? Nada. Me lembra de alguém. Alguém se lembra? Eu vou começar falando, vocês vão saber quem é. Só vou acreditar se eu tocar do lado, se eu colocar minha mão. Caso contrário, não acredito. Quem falou isso? Tomé. E aqui não é nem ímpio, tá? É discípulo de Jesus. Quantos Tomés existem ainda na igreja? Um determinado dia, a minha esposa conhece a história. Eu ainda não conhecia ela e eu e meu irmão tínhamos comprado um carro. E nós dividimos metade da parcela. E ele ficou desempregado e, obviamente, meu valor só não iria conseguir pagar. Aí eu falei, Senhor, como que nós vamos fazer? Vamos passar vergonha? Aí demos testemunho na igreja, compramos um carro, vamos ter que devolver, parcela atrasada. E teve um dia que eu estava no banheiro, estava angustiado, no serviço. Eu entrei no banheiro com essa Bíblia aqui, essa Bíblia velha pra caramba já. Entrei no banheiro, me ajoelhei, comecei a orar e abri no livro de Daniel. Eu lembro dos textos, já lembro de onde era. É assim, livro de Daniel. Se não me engano é do capítulo 3, eu não lembro o versículo. E o que eu fiz? Falei, Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus de Daniel e que o Senhor não muda. Que o Senhor pode fazer na minha vida também. Eu catei um papel, cortei do tamanho de um cheque. E naquela época o Banco Bradesco, ele tinha 2 envelopes. O azul, que era para cheque, e o vermelho, que era para dinheiro. Não sei se vocês lembram disso, quem é mais velho vai lembrar. Que você podia fazer o depósito no caixa automático, né? E eu catei, cortei o tamanho de um cheque. Falei, não, mas cheque não. Vai ser em dinheiro. Está no tamanho de cheque, senhor, mas vai ser em dinheiro. E eu coloquei a quantidade que eu precisava, que era a metade do meu irmão. Coloquei o capítulo de Daniel, versículo, e coloquei assim, o Senhor é poderoso para fazer. Catei o envelope vermelhinho, que era de dinheiro, coloquei ali dentro, depositei e fui trabalhar. Descansei. Meu irmão, e aí, Paulo, conseguiu lá, o que nós vamos fazer? Vamos negociar. Que negociar, rapaz, está pago. Negociar o quê? Fui trabalhar. Passa 2 dias, 3 dias, eu esqueci, irmão. Sabe quando você esquece? Você realmente entrega para o Senhor, você esquece. Você fica, vou fazer outras coisas mais importantes. Isso aqui já passou, está resolvido. Foi assim. E aí, meu irmão me liga. Eu trabalhava numa imobiliária ainda. Ele me liga lá e fala assim: ô meu, obrigado, hein, por fazer minha parte. Quando eu tiver o dinheiro, eu vou te devolver. Quando eu vi, eu lembrei na hora do que eu tinha feito. Deus tinha feito eu esquecer. Eu lembrei na hora e eu comecei a me emocionar, não conseguia falar com ele no telefone. Ele falou, o que foi, rapaz? Está passando bem? Eu falei, não, depois a gente conversa. Depois a gente conversa. E aquilo, eu falei, uma coisa é você ouvir, irmão. Outra coisa é você viver. E aí eu contando esse testemunho numa certa igreja, aí vem um Tomé da vida. Não vou falar quem é, mas... Falou, não, espera aí, né? Alguém deve ter pegado o envelope e ficou com pena de você e pegou o dinheiro. Eu lembro que na época devia ser coisa de 600, 700 reais, alguma coisa assim, hoje, transformado para hoje. Ficou com pena de você e depositou lá. Eu fiquei só ouvindo assim, falei, mas isso não é um milagre também, irmão? Quem que em sã consciência hoje em dia vai pegar 600 reais, não sei, para um cara doido que pega um papel e escreve lá? O Senhor pode fazer, coloca um livro que o cara nem sabe que livro que é, não sei, né? Tô julgando aqui. E pega o dinheiro dele lá e põe lá e deposita para pagar uma conta. Pode ter acontecido isso? Pode. Mas pode também o Senhor ter feito aquele papel virar dinheiro? Pode. Ninguém sabe. Não me interessa saber. O que interessa é que Deus faz. Da maneira dele, do jeito dele, quando ele quiser, quem ele quiser utilizar, ele faz. Para edificar o nosso coração, para nos dar força, para nos dar ânimo, para dizer para nós, vocês não estão sozinhos, eu estou aqui com vocês. Acredita em mim.
Aleluia! Nessa passagem que nós lemos aqui, um pouco antes, Jesus tinha acabado de multiplicar pão e peixe. Estava falando sobre o fermento dos fariseus. Estava dando orientações para os seus discípulos. Por diversas vezes Jesus fez isso. E mesmo assim Tomé vai lá, não, só queria só colocar a mão. Será que nós estamos nessa categoria, irmão? Aleluia. E se Jesus perguntasse para nós hoje, para vocês, quem eu sou? Ele conhece o nosso coração, Ele sabe. Mas, não sei se vocês já perceberam, Jesus sempre pergunta. Ele quer mostrar para nós se nós realmente sabemos quem Ele é. Se nós realmente sabemos. Se me perguntasse, eu marquei aqui porque obviamente eu não ia lembrar de todas as passagens aqui. Mas se me perguntassem, Paulo, esse Jesus, quem é para você? Eu primeiramente responderia com uma parábola. Não sei se é parábola o jeito certo, mas eu responderia com um exemplo. Eu diria assim: tem um barbeiro famoso, e ele vai lá e corta o cabelo de A, B ou C, e essa pessoa que foi cortar o cabelo com ele chega para você e fala assim: olha, aquele barbeiro corta o cabelo muito bem, olha o corte que ele fez. Você olha e fala: nossa, bonito, ele tem um shampoo especial lá que evita a queda e tal. Você fala: opa, peraí, quero conhecer. Então você está ouvindo desse barbeiro, só que você nunca foi lá, então você conhece de ouvir falar. Só que quando você vai, esse é um tipo de pessoa, tem que separar, senão vocês vão entender depois. Só de quem ouve, esse é o grupo de quem ouve. Aí tem outro grupo que é assim: ele ouve desse barbeiro, e ele chega lá na barbearia, e ele senta, ele começa a observar e fala: nossa, esse lugar aqui é diferente, esse lugar aqui tem cuidado, tem zelo, o cara parece ser muito profissional mesmo. E olha, o pessoal sai feliz, sai alegre. Só que ele não cortou o cabelo. É aquela pessoa que ouviu, viu, só que não cortou o cabelo. É o segundo tipo de pessoa. Aí tem o terceiro tipo de pessoa. Ela ouviu sobre o barbeiro, ela entrou na barbearia, ela viu tudo acontecendo, ela falou assim: eu também quero cortar o cabelo, eu também vou deixar ele cortar meu cabelo, eu também vou deixar ele me tratar, eu também vou deixar ele me transformar. Porque olha, as pessoas saem diferentes, as pessoas saem com o cabelo transformado, saem mais alegres, saem mais felizes do que elas entraram. Elas sempre voltam aqui neste lugar. É semelhante com a parábola da semente e das terras que Jesus pregou. É parecido. Eu diria, eu sou o terceiro tipo de pessoa. Porque eu ouvi, eu fui, eu sentei, eu permiti que Ele mudasse a minha vida. E agora eu estou falando dele não pelo que os outros falaram, mas pelo que eu vi, pelo que eu vivi. É só isso, pastor? Não. Eu diria assim: o meu Jesus a quem eu sirvo, ele está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, aonde diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse Jesus desde o princípio quis um relacionamento conosco. Ele nos fez a sua imagem e semelhança para se relacionar conosco. Então aprendo que Ele quer ser meu amigo. Lá no mesmo capítulo, no mesmo livro, no capítulo 6 ao capítulo 9, o Pai, que estava junto na criação também, olha para a humanidade e vê a humanidade desfigurada agora por causa do pecado e quer destruir tudo. E falou que vai lançar um dilúvio, vai destruir tudo, vai acabar com tudo, mas mesmo assim Ele fala assim: Noé, entra com a tua família para dentro da arca, que eu vou poupar você, sua família e os animais. Então eu aprendo que esse Deus, que esse Jesus, Ele também é o que é amor, é segunda chance. Ele está dando oportunidade. Mas o homem, eu vou falar de mim, e estou falando para a pessoa. Eu continuei pecando, continuei errando, ignorei seus mandamentos e fiz o que era mal aos teus olhos e prossegui nos maus caminhos, ao ponto dele querer destruir a humanidade. E aí, eu queria que você colocasse aí, Mateus,
Isaías capítulo 53. Aleluia. A partir do verso 1, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico a sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos seus transgressores. Você pode glorificar esse Jesus? Aleluia! Oh, aleluia, glórias! Ele não nos devia nada. Esse Jesus a qual eu sirvo, fulano, não nos devia nada. E ele escolheu 12 camaradas ainda para andar com ele, para comer junto na mesa, para rir junto, para chorar junto. Ficou bravo, ficou triste, e experimentou das maiores crueldades do ser humano, que é a traição. Traído, abandonado, zombado. Mas esse Jesus não desiste. Ele prossegue. Aquele que é santo e sem pecado, agora pega sobre si todos os pecados. Aquilo que me condenava, dos atos que eu cometi, ele pegou sobre si. Aquilo que era para mim pagar, ele pagou. Aquilo que era para mim sofrer, ele sofreu. Ele está abandonado no cenário. Ele está ferido. Ele olha para um lado e para o outro e não vê ninguém. Caluniado e zombado. Mas ele não desiste. Que caráter o meu Jesus tem. Que estrutura emocional. Que convicção. Que obstinação. Estava mudo, não falou nada, não se defendeu. Ele disse: eu dou a minha vida, ninguém tem poder de tirar. Em Apocalipse está dizendo que os olhos dele são como chamas, mas eu consigo ver ternura no Senhor. Quando eu olho para Jesus, eu vejo amor.
compreensão de nós incompreensível até por nós mesmos. Que conduta que Ele tem, que senhorio, que nobreza. Esse é o nosso Jesus, esse é o meu Jesus, é a Ele que eu sirvo, é a Ele que eu profiro, é a Ele que eu dedico a minha vida. Aleluia. Aleluia. Ele não nos devia nada, mas Ele era o nosso único caminho. Não existe outro caminho. Para você que está nos vendo, nos assistindo, não existe outro caminho. Eu ainda diria mais para ele. É uma mensagem bem curtinha, tá? Bem rápida. Eu diria assim: eu consigo enxergar. Isso não está escrito em nenhum lugar, tá? Parece que eu consigo enxergar quando Jesus morre. Parece que tem alguém dizendo no meio da multidão: cadê esse Jesus dos crentes? Cadê esse Salvador? E talvez na eternidade, nos lugares dos principados e potestades, um demônio olha para a cara do outro, um principado olha para a cara do outro, diz assim: conseguimos matar o Elohim. Ele não conseguiu. E parece que eu vejo comemorações e festas e zombarias, mas de repente um peso de glória invade o lugar. De repente, passos como raios e trovões que caem na terra como dias chuvosos. Esse é o barulho dessa presença. E parece que eu consigo enxergar um principado olhando para o outro, dizendo assim: eu conheço essa presença, porque um dia nós estivemos sobre ela. Eu conheço essa glória, porque um dia nós estivemos debaixo dessa glória. Mas não pode ser. Ele não poderia vir até aqui, até este lugar. E parece que eu consigo ouvir um dizendo para o outro: é o Alfa, é o Ômega, é o Elohim, é... E eu vou ter que descer aqui para expressar isso. E parece que eu consigo enxergar os principados e potestades um a um, dizendo: Elohim, Elohim, o que fazes aqui, Elohim? Oh, Yahvé, o que fazes aqui, Yahvé? O Senhor responderia: eu os comprei. Eles são meus. Eu paguei o preço. Vocês não têm mais poder nenhum sobre eles. Hanamassaré. Aleluia. Fique de pé. Eu queria pedir para o Marcão preparar um louvor para nós cantarmos juntos. Pode parecer que louvor não tem nada a ver com ministração, mas
mas é o que eu sinto quando eu falo com o Senhor. Aleluia. A senhora está tímida. Se você souber, cante comigo. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, Mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Tu és pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou perdido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Tu és meu pastor, Pastor, mestre, de nada eu tenho falta. Quando eu olho para Jesus, De nada eu tenho falta. eu quero cantar isso para Ele, porque Ele não nos devia nada. Ele não precisava de sair da glória dEle, mas por amor Ele veio até nós. Ele veio nos mostrar sobre o seu amor, veio falar sobre as coisas do reino. De nada eu Ele veio entregar a sua vida por minha vida, por sua vida. Aleluia! De nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Aleluia. Se o Senhor Jesus estivesse aqui, era o hino que eu queria cantar para Ele. A Tua graça me basta, Senhor. A Tua presença me basta, Senhor. Eu ouvi uma frase para concluir que mexeu muito comigo. Faz tempo já. Nós temos medo de ir para o inferno por quê? Por causa do inferno em si? Ou por causa que nós não teremos a presença do Mestre ali, naquele lugar?
o que nos motiva a vir buscar a presença dEle, a sua face. Nada nos falta. Aleluia. E aquilo que nos faltar, Ele vai nos dar. Ele vai nos entregar. Eu quero agradecer a minha oportunidade. E as palmas louvam o nome do Senhor. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Declare que Ele é poderoso. Sobre a tua casa, sobre a tua vida, declare que Ele é poderoso.